Olá, você que tem nos acompanhado até aqui. É um prazer mais uma vez ter você aqui conosco. Vamos dar sequência aqui de onde nós paramos. E o tópico que nós paramos foi os componentes básicos de uma formulação cosmética, certo? Então, vamos lá, vem comigo. A grande dificuldade encontrada em classificar e estudar os diversos itens que compõem as preparações cosméticas sob variadas formas de apresentação nos impulsiona a agrupar as matérias-primas utilizadas e, a partir desses grupos, discutir as diversas possibilidades de composições que as preparações estão sujeitas, certo? Então, a partir disso, a partir desse agrupamento, a gente começa a amadurecer conhecimentos a partir desses agrupamentos, né? Então, as matérias-primas, elas são utilizadas nas formulações de acordo com as suas propriedades funcionais e físico-químicas, certo? Então, cada matéria-prima, ela tem, digamos assim, uma característica. E essas características, elas são adequadas dependendo de cada uma dessas, né, dessas matérias. Algumas podem ser mais úteis, talvez, para uma questão de evitar, por exemplo, ressecamento. Outras talvez já sejam mais para uma questão mesmo estética. Então, vai depender muito da matéria-prima. Essas propriedades são derivadas de suas respectivas estruturas químicas. E as matérias-primas, elas são classificadas da seguinte maneira, né? Então, as matérias-primas são classificadas quanto à origem, que elas podem ser inorgânicos ou orgânicos. Elas podem ser classificadas também quanto à constituição química, certo? Éster, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico, amina, amida, e quanto à função, conservantes, veículos, umectantes, emolientes, espessantes, viscosantes, neutralizantes, detergentes, emulsionantes, espumantes, sobreengordurantes, anti, antioxidantes, sequestrantes, fragrâncias e colorantes, certo? Então, aqui você pode ver no quadro aí um exemplo de uma formulação. Você pode ver que aí tem os componentes, tem ali a quantidade e a função deles, certo? Cada um aí mostrando aí a composição de uma loção hidratante não iônica, totalizando aí 100 gramas, certo? Então, sobre os veículos, o que é? Ele é um componente que geralmente aparece em uma maior quantidade na fórmula e que tem a função de receber os outros componentes, isso é, neles são incorporados estas outras substâncias. Então, o veículo é, digamos assim, o principal, é o componente principal que é responsável na composição. Eles devem ter grande capacidade de solubilização ou de dispersão, conforme o caso. A escolha do tipo de veículo deve se basear na compatibilidade com os outros componentes e também do tipo de pele que se destina ao produto. Pode ser água, álcool, mistura hidroalcoólica, óleo, glicerina, loções base, cremes base. Ou seja, o veículo é a composição maior, é aquilo que vai receber, digamos assim, as outras soluções. A gente tem os umectantes, que são substâncias higroscópicas que têm o objetivo de reduzir a dessecação superficial pelo contato com ar das fórmulas. E sobre a pele, forma uma película que permanece sobre esta após a aplicação do produto, favorecendo a hidratação, certo? Então, estes reduzem a velocidade da perda de água, porém, esse efeito pode ser forçado com adequado nível de vedação dado pelas tampas das embalagens, certo? Então, apenas também informação para você. Então, os umectantes podem ser polióis, poliglicóis e carboidratos. Os polióis são álcoois contendo mais de um grupo OH, solúveis em água. Eles possuem toque untoso, ou seja, pegajoso, né? E o exemplo dos polióis é o propilenoglicol, glicerina, sorbitol, certo? Já no caso dos poliglicóis, eles são solúveis em água. Seu estado físico depende do grau de etoxilação, certo? E o exemplo que a gente tem dos poliglicóis é o polietilenoglicol. Já os carboidratos, eles são aldeídos ou cetonas que são ao mesmo tempo polióis. Exemplos: açúcares, amido e celulose, certo? São exemplos.
Aí nós temos o emoliente. São responsáveis, eles são, no caso, os responsáveis pelo espalhamento e lubrificação da pele e cabelo, que juntamente com os umectantes são responsáveis pela hidratação da pele e cabelo. Eles são responsáveis nas formulações por consistência e aparência, certo? Então, eles são derivados do ácido carboxílico, certo? Com bases que formam sais orgânicos com capacidade de hidratação. E a exemplo, nós temos o lactato de sódio, que é o lático mais o NaOH. A gente tem o glicolato de sódio também, né? Como exemplo aí do emoliente, né? Então, emoliente, aí você pode ver no quadro aí, a vaselina, que tem uma baixa espalhabilidade, caráter oleoso alto. Tem o óleo de amêndoa, espalhabilidade baixa, caráter oleoso. E aí por diante você vai vendo aí no quadro cada uma dos componentes aí, emolientes, né? E as características de cada um deles. Dando sequência aqui, a gente tem os espessantes, viscosantes, que são substâncias responsáveis por aumentar a viscosidade das formulações. Esses espessantes eles podem ser orgânicos ou inorgânicos, como a gente mencionou lá atrás. Os espessantes orgânicos dividem-se, por sua vez, em duas classes. Os orgânicos de fase oleosa, que são espessantes de fase oleosa. São espessantes de fase oleosa. Então, os agentes... Corta. Os agentes orgânicos, eles podem ser divididos de fase oleosa. O que são os de fase oleosa? São aqueles que são insolúveis em água e solúveis em óleo, certo? Então, eles são geralmente empregados em creme, loções e condicionadores. Exemplos: álcools graxos, monoestearato de glicerila, ésteres de álcoois, entre outros aí, né, que a gente está colocando. O outro pode ser de fase aquosa. Eles conferem viscosidade à fase aquosa, são normalmente insolúveis na fase oleosa, certo? Então, exemplo aí, temos o CMC, que é o carboximetilcelulose, os nomes bem difíceis mesmo. A gente tem o EC ou EEC, que é o hidroxietilcelulose. A gente tem o natrozol, certo? Natrozol. A gente tem o vinílico carbômero, PVP, álcool polivinílico, certo? A gente tem os polissacarídeos, amido, agar, gomas e alginatos, certo? Apenas também a título de informação e para você já ir sabendo. Então, nós temos aí também os agentes inorgânicos, certo? Que são cloreto de sódio, citrato de sódio, fosfato de sódio ou amônio, certo? Dando sequência aqui, nós temos os tensoativos, que elas são substâncias que, por possuírem em sua estrutura grupos hidrofílicos e lipofílicos, têm a capacidade de alterar a tensão superficial ou interficial do sistema, gerando as seguintes propriedades: detergência, que se difere dos demais tensoativos pela habilidade que o grupo polar possui para sujidades de uma espécie, certo? Então, temos também a espuma. Nem todos os detergentes eficientes fazem espuma, certo? Não necessariamente precisa fazer espuma. A gente tem a emulsificação, né? Os emulsificantes, que é a formação de emulsões. Dando sequência, os tensoativos apresentam a propriedade de reduzir a tensão superficial da água e dos outros líquidos, certo? E eles podem ser classificados em aniônicos, catiônicos, não iônicos e anfóteros. Temos também o hidratante. O hidratante, eles são matérias-primas higroscópicas intracelulares, ou seja, substâncias que intervêm no processo de reposição do teor de água da pele de maneira ativa. Por isso, diferenciam-se dos umectantes, que são um processo passivo, beleza? Temos também alcalinizantes, acidificantes e neutralizantes, certo? E como é que funciona? Eles são usados, né, em cosméticos para conferir alcalinidade às soluções, que faz parte da composição, né? E isso serve para quê? Para neutralizar ácidos graxos e obter sabões, umectantes, géis de carbômeros e corrigir o pH, certo?
eles podem ser de origem inorgânica ou orgânica, né? Exemplo, a gente tem o TEA, ou TEA, certo? Que é a trietanolamina, certo? E o NaOH, certo? Que é uma composição também. Os ácidos mais usados em cosméticos são os orgânicos, certo? Eles são usados para a obtenção de sabões e umectantes e correção do pH também. Exemplo disso é o ácido cítrico e o ácido fosfórico. Temos também os conservantes, são as preparações cosméticas, elas estão sujeitas a contaminação microbiológicas, seja bactérias ou fungos. Essas bactérias e fungos são transmitidos por diversas fontes, tais como água, insetos, matérias-primas, vidrarias, equipamentos, tanques de armazenagem, embalagens, manipuladores e usuários. Na verdade, quando em pequenas quantidades, estas são aceitáveis, no caso desses fungos, bactérias. Porém, ao extrapolar os limites pré-determinados, já são considerados como contaminação e, portanto, devem ser evitados. A gente falou isso anteriormente lá no curso, sobre a questão dos níveis e tudo. Então, isso é algo que precisa ser seguido, não só por uma questão de saúde, também muito importante, e é o objetivo principal, mas também porque esses cosméticos eles não passam pela verificação sanitária, caso também não estejam com níveis aceitáveis dessas substâncias, certo? Então, dando sequência aqui ao nosso curso. Os conservantes são, portanto, aquelas substâncias que, adicionadas aos produtos, têm como finalidade preservá-los de danos causados por micro-organismos durante a estocagem, ou mesmo de contaminações acidentais produzidas pelos consumidores durante o uso, certo? Para cada tipo de agente conservante, e dependendo da formulação, existe uma concentração máxima permitida, que deve ser seguida rigorosamente por questões legais, certo? E por questões também de bom senso e saúde, também por uma questão de cuidado para que o cosmético não atinja níveis perigosos e cause algum tipo de dano ao corpo humano. Os contaminantes se dividem entre bactérias e fungos, e algumas características desses estão descritas a seguir, certo? Então vamos lá. As primeiras bactérias. Só uma observação antes de começar é que as bactérias e fungos muitas vezes são colocadas como algo ruim. E como eu falei anteriormente, tudo é uma questão de dosagem. Muita coisa na sociedade e também dentro, né, da questão dos cosméticos é produzida a partir de fungos ou bactérias. Então, apenas essa título de informação, não são condenáveis em sua integralidade. Existem ocasiões que, se utilizadas da forma correta, servem de bastante uso, certo? Para a sociedade de um modo geral. Então, são as bactérias encontram-se bastante difundidas no ar, na água e na terra. pH ótimo para o crescimento é de 6 a 8. E a temperatura ideal, 35 a 40 graus Celsius. Utilizam como substrato, né, as proteínas, vitaminas, sais, dentre outros. E os principais são Pseudomonas, Enterobacter, Klebsiella, Staphylococcus, certo? Que são esses nomes aí que temos aí nos slides, certo? Dando sequência aqui ao nosso curso, nós temos aqui os fungos, que são os bolores e leveduras. Eles utilizam como substrato sais minerais, celulose, ácidos orgânicos, amido, açúcares, certo? E o pH desses varia de acordo com a espécie, certo? A presença de água e de vários componentes orgânicos nas formulações é que favorecem a proliferação dos micro-organismos. Quando a contaminação acontece, alguns fatores que envolvem o produto, produtor e consumidor devem ser considerados. Então, quais são esses fatores? A alteração do produto, a credibilidade do fabricante e a saúde do consumidor. Então, esses fatores precisam ser considerados de forma bastante importante. Os agentes conservantes, eles são substâncias que, incorporadas aos produtos cosméticos e de higiene, têm por finalidade evitar a proliferação microbiana dos mesmos, certo? Assegurando sua estabilidade e segurança dos consumidores, que é aquilo que a gente mencionou anteriormente.
precisa ter alguns cuidados para evitar maiores problemas. Então, dando sequência aqui. Eles devem ter como características, no caso, os agentes conservantes: boa solubilidade em água, boa estabilidade, ser inodoro e incolor, ser economicamente viável, ser atóxico, ser efetivo a baixas concentrações e ter amplo espectro de ação, certo? Então essas são as características que esses agentes precisam ter. Ser estável e efetivo em extensa faixa de pH, certo? Não afetar as características físicas do produto, cor, odor e sabor, certo? Senão perde o propósito um pouco do cosmético, né? Pelo objetivo e o fim muitas vezes que ele tem. Ter adequado coeficiente de partição, inativar rapidamente os contaminantes e ser compatível, certo? Então essas aí são características também consideradas. O mecanismo de ação dos conservantes pode ser por alteração da permeabilidade da membrana citoplasmática, inibição de sistemas enzimáticos essenciais, destruição da estrutura proteica da parede celular ou oxidação dos componentes celulares, certo? Então, dando sequência aqui, os conservantes não podem ser empregados como substitutos das boas práticas de fabricação, ou seja, isso aqui é muito importante falar. O conservante ele não pode ser usado para substituir as regras que a empresa, no caso responsável pela fabricação, precisa ter nos seus cuidados para armazenamento e produção do produto. Em outras palavras, se o produto pede que a temperatura seja mantida em determinada quantidade, vamos dar como apenas para fim didático aqui. Imagine que um produto precise ser guardado a uma temperatura de 20 graus Celsius para que ele mantenha toda a sua composição. Eu não posso usar o conservante para substituir o fato de que ele precisa estar numa temperatura de 20 graus Celsius, certo? Então isso aqui é uma questão mais para a questão da produção, né? Por uma determinação, certo? Então, a seleção do agente conservante ideal deve ser baseada nos critérios a seguir. Conhecer os componentes da fórmula e avaliar a compatibilidade. Conhecer os fatores que influenciam a concentração efetiva do conservante, o pH, a qualidade da água. Deve ser considerados aspectos legais, ou seja, as determinações da Anvisa e tudo mais. Sua eficácia, certo? Na composição. Então, mais uma informação aqui para vocês. Os agentes conservantes podem ser utilizados individualmente ou principalmente em associações, o que assegura maior espectro de atividade, sinergismo e a cada um poderão estar em menor quantidade, gerando possivelmente menos efeitos tóxicos. O que significa isso? Se o agente for utilizado juntamente com outros produtos, é como se ele diluísse, digamos assim, os outros produtos, evitando assim a questão da possibilidade de concentração tóxica dentro do produto. Então é uma questão de recomendação. Próximo aqui, dando sequência, sequestrante, certo? Que é os quelantes. Essas substâncias, né, elas inibem e bloqueiam o processo de oxidação dos componentes orgânicos, certo? Óleos vegetais, gorduras vegetais, ou animais, no caso também, óleos essenciais e vitaminas. Esses processos de oxidação podem se manifestar principalmente por modificações do odor e da cor, podendo até provocar irritações no tecido cutâneo, certo? Então, os componentes mais propensos a sofrerem oxidação, elas são as fragrâncias, os corantes e alguns ativos e os óleos. A respeito das fragrâncias, elas são substâncias que geram odores agradáveis aos produtos, certo? A sua escolha deve ser baseada em um consenso entre os corantes, a finalidade e o tipo do produto. Deve ser harmonizada com atributos do produto e expectativas do consumidor. Então, a fragrância nada mais é do que, digamos assim, uma característica de odor mesmo agradável do produto que vai, digamos assim, caracterizar essa parte mesmo, né? Também essa parte, né, de cheiro e odor, né, agradável, para que o consumidor possa, né, se sentir seja mais agradável o uso, né? Então, a constituição de uma fragrância é identificada através das notas, certo? No caso, o odor.
notas de cabeça ou saída, notas de corpo, notas de fundo. A fragrância é uma sucessão de impressões olfativas e não um conjunto homogêneo de todas elas, certo? Então, cada tipo de fragrância é uma mistura de diferentes funções químicas e essas matérias-primas podem ser de origem natural, animal, vegetal ou sintética, né? Produzida de outras formas. Então, como você pode olhar aí o exemplo no quadro, a gente tem o anti-perspirante, sabonete comum, sabonete transparente, as porcentagens, né, de fragrância que possuem cada um deles, certo? O creme de barbear 1%, batom, e aí tá os quadros aí, apenas uma questão exemplificativa aí para vocês. Dando sequência aqui, nós temos os corantes também, que são substâncias responsáveis por conferir cor a um produto, certo? De acordo com a solubilidade, podem ser nomeados de corante ou pigmentos, certo? Então, de acordo com o grau de solubilidade que eles têm, eles podem ser classificados dessas duas formas. Os corantes, eles são substâncias que desenvolvem seu poder de colorir quando são dissolvidas no meio em que são utilizadas, certo? Já os pigmentos, eles são substâncias que desenvolvem o seu poder de colorir quando são dispersos no meio em que são utilizadas. Então, dando sequência aqui, esses produtos são classificados segundo dois modos, um europeu e um norte-americano. Para a escolha do colorante, deve ser consultada a lista da Anvisa, que os classifica através do Color Index, que no caso é o europeu. No caso, né, ele indica quais são permitidos em diversas situações e as suas limitações, certo? Então, apenas também a título de informação. Próximo tópico aqui do nosso curso é a tecnologia de produção, certo? Então, nós vamos falar sobre alguns aspectos nesse sentido. O sucesso no desenvolvimento de um novo cosmético depende não só de escolher corretamente as matérias-primas que o compõem, certo? Mas também do seu processamento através de operações industriais adequadas, certo? Como descreveremos a seguir. Então, falando primeiramente da agitação, aqui nós temos que a mistura dos componentes de uma formulação sob agitação controlada é um dos processos mais comuns dentro da indústria de cosméticos e é usada quando há necessidade de incorporar um ou mais ingredientes a uma fase, normalmente chamada base, para que essa última seja fornecida uma propriedade ou uma função específica, certo? Então, como é que funciona? O que nós temos aqui? As misturas podem ser de líquidos em líquidos, pós em líquidos, líquidos em pós e pós em pós. Já as bases, elas podem ser aquosas, oleosas ou compostas por líquidos orgânicos, como o etanol, por exemplo. Portanto, os produtos resultantes dos processos de mistura compreendem soluções, emulsões, dispersões, suspensões, pastas ou pós-sólidos, certo? Então, o que nós temos aí? Que os processos de mistura eles são regidos por princípios físico-químicos e termodinâmicos em que ocorre uma transferência de energia mecânica, eventualmente também energia térmica, né? E diferentes de densidade e de concentração entre a base e os demais ingredientes, certo? Então, a eficiência da mistura ela dependerá do número de ocorrências desses fenômenos, da temperatura do meio e do tempo do contato entre a base e os ingredientes, certo? Então, a base, o nome é bastante sugestivo, né? A base é aquilo que compõe, e os ingredientes que vão vir logo após. Então, os equipamentos normalmente utilizados na indústria para realizar os processos de mistura, eles são projetados em função da variação da viscosidade que a mistura pode sofrer quando submetida à variação da temperatura ou da intensidade da agitação. Esse termo, né, ele é denominado reologia, certo? Então, a intensidade da agitação pode ser controlada através da variação da rotação, que depende da força e do torque do agitador. Um exemplo prático da variação da viscosidade com a força pode ser visto quando escovamos os nossos dentes com pasta ou passamos batons sobre os nossos lábios, para perceber durante esse procedimento, né? Isso que nós estamos falando aqui. Então, a viscosidade desses produtos diminui na medida em que aplicamos força sobre eles, permitindo que a pasta dental saia do tubo e o batom se espalhe. Como você pode notar, está notando um exemplo bastante prático, didático. A grande maioria dos cosméticos
é formulada para escoar sob a ação mecânica, imobilizando-se quando cessa a estação, certo? Então, como é que funciona? A homogeneização dos ingredientes normalmente é feita em recipientes fechados, que em engenharia são denominados reatores ou vasos agitados. A capacidade dos reatores pode variar muito, dependendo do custo do produto e da necessidade de produção, variando desde pequenos reatores de 5 a 10 litros até vasos de 50 a 100 mil litros, certo? Então, como é que funciona? Como as restrições para agitar um vaso de grande volume são muito maiores, nesses casos, muitas vezes são usados processos auxiliares de agitação, em que os ingredientes podem ser bombeados a alta velocidade e pressão ou passar por equipamentos especialmente construídos para causar turbulência, chamados de misturadores estáticos, para que também você fique sabendo disso aí, certo? Então, como é que funciona? Os agitadores dos reatores são constituídos sobre vários projetos que promovem diferentes tipos de fluxo, dependendo da composição e da reologia da formulação do cosmético. Muito semelhante a diferentes pás que nossas mães adaptam nas batedeiras culinárias quando querem processar diferentes alimentos, certo? Aquela adaptaçãozinha que é feita. Existem formas de âncora, disco serrilhado, planetárias e helicoidais, no caso, né, desses agitadores, né? Os agitadores, além de realizarem homogeneização da mistura, também podem quebrar partículas sólidas, certo? Partículas mais sólidas, contribuindo para a produção de suspensões e dispersões mais finas, certo? Então, a gente vai deixando as explicações por aqui, certo? E fechando nessa parte aqui, esse módulo. Na sequência, a gente vai falar sobre moagem e classificação de partículas. Agradeço você que nos acompanhou até aqui e até o nosso próximo encontro.